Bem-vindos ao Books with Tea, o seu podcast literário com uma dose de chá. Olá pessoal, aqui é a Carol e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Books with Tea. E hoje eu converso com vocês sobre o livro Nós, de Yevgeny Zamyatin. Essa foi a última obra do projeto de leitura Lendo Russos que eu organizei, e eu escolhi esse livro porque eu adoro ler distopias. E Nós é considerado por muitos como uma das primeiras obras distópicas escritas, e que serviu como inspiração para outras, como Admirável Mundo Novo e 1984. Então aproveita, já segue o podcast e levanta o volume que vamos adentrar no mundo distópico de Nós. Escrito em 1921, Nós foi banido pela União Soviética de ser publicado até 1988. Por sorte, algumas cópias elas conseguiram sair da União Soviética e foi publicado pela primeira vez em uma tradução inglesa em 1924. No Brasil, o livro ele vem publicado pela editora Aleph, com tradução direta do russo, contendo duas leituras complementares, uma resenha do livro escrita por George Orwell e uma carta enviada por Zamyatin a Stalin, pedindo para sair da União Soviética. O livro ele vai se passar no chamado Estado Único, que é um regime totalitário governado pelo chamado benfeitor. Todas as suas leis elas são baseadas em ordem, razão, na matemática e em lógicas. Todos lá vivem em grandes edifícios de vidro e quase todas as horas do dia são destinadas para alguma atividade em específico. Ninguém possui nomes, todos eles são identificados como números. E o único momento que eles têm um pouco de privacidade é quando eles pegam um talão rosa, que significa que eles podem baixar as cortinas desses prédios. A narrativa ela é em forma de diário, escrito pelo personagem D503. D503 ele é engenheiro-chefe e construtor da Integral, que é uma espaçonave que eles estão construindo para espalhar a mensagem do benfeitor. Em uma de suas atividades diárias, o D503 ele conhece uma mulher chamada I-330 e ela faz tudo o que é contra as regras do Estado. E o D503 ele vai se apaixonar por ela e ela vai apresentar para ele esse mundo fora dos muros da cidade e ela tenta inspirar ele a ser contra o regime. Eu não quero entrar muito nos detalhes do enredo e o que acontece no final, porque o que eu achei legal desse livro foi a premissa dele. Foi um livro assim, bem interessante de ler, mas eu não gostei muito assim. Ele não é uma leitura divertida. E também a gente não cria aquela sensação de se preocupar com os personagens. E realmente teve algumas partes que eu acabei achando confusas. Mas ela é sim uma leitura interessante que vai gerar questionamentos aos leitores. É interessante ver nesse livro que tem uma discussão se realmente se trata de uma distopia ou uma utopia. Isso pelo fato de que os números, eu vou me referir aos personagens como números. E esses números, para eles, aquele regime, eles estão felizes com eles, estão contentes com aquele regime. Basicamente é uma sociedade que vai viver com regras de uniformidade e conformidade, e é tudo muito homogêneo, tudo igual. Então, para eles estão satisfeitos com aquele regime. Mas, na verdade, é aí que nós percebemos esse conflito e o porquê que as coisas não são utópicas. E nós vemos esse tipo de regime, esse tipo de governo como opressivo e totalitário. Então, nós vamos estar questionando essa homogeneidade do tudo ser igual. Afinal de contas, se tudo é igual,
qual é a razão daquilo, qual é a razão de ser. É interessante, quase pro final do livro tem uma parte em que eles vão criar algo chamado a Grande Operação, que é o momento em que o Estado ele está em crise, ele está perdendo o controle dos números. E para eles retomarem esse poder, eles inventam essa operação que basicamente vai fazer uma cirurgia que estaria retirando parte do cérebro desses indivíduos e eles perderiam aquilo que seria a essência humana deles. Então é aí que se questiona justamente essa questão do tudo ser igual, porque o que cria significado na sociedade são os conflitos, são o poder estar questionando as coisas. Outra coisa que eu achei bem legal foi o desenvolvimento do personagem D503. No começo do livro ele é muito certinho, ele acredita, ele é muito fiel àquele governo. E é interessante que na maioria das distopias o que nós temos é aquele personagem central que vai começar a questionar o governo e que dentro de si ele já não concorda com aquilo que está acontecendo e ele vai acabar se rebelando contra aquele regime. Mas não é isso que acontece nesse livro. Na verdade, o que acontece é que a personagem I-330 vai mostrar para o D-503 essa outra realidade. O primeiro momento que isso ocorre é quando ele vai levar ele para um local na cidade que é um prédio que é opaco, ao contrário dos outros edifícios que são todos vidrados. Esse você tem uma privacidade. E eles acabam quebrando as regras quando eles ficam um tempo a mais do que é permitido. E quando o personagem D503 sai daquele local, a intenção dele é reportar ela para os guardiões. Por mais que ele tenha ficado curioso e tenha despertado algo nele, isso de se rebelar, de quebrar as regras, ele se sente muito mal com isso, tanto que no dia seguinte ele acredita que ele está com uma doença. E ele acaba até dizendo que ele tem duas personalidades, uma que é aquela que tá querendo quebrar as regras, tá querendo se rebelar, experimentar algo novo, e a outra parte dele que é fiel ao regime. Mas as situações acabam complicando ainda quando ele se apaixona pela personagem 330. Mas ainda assim, para ele é difícil ele separar essas duas situações. É mais pro final mesmo que o personagem vai ter um momento em que ele realmente vai perceber que ele não está feliz com aquela situação que o Estado Único impôs a ele. E que ele vai perceber que ele quer esse conflito, ele quer a realidade, ele quer poder ver as coisas além daquela cidade, para fora dos muros. E nós percebemos isso principalmente no diário, que é a narrativa desse personagem, dos pensamentos dele. Então isso é muito interessante. Mas é claro, para você saber mais o que acontece nesse livro, você vai ter que fazer a leitura dele. Mas eu posso dizer que esse livro ele faz com que a gente fique pensando muito depois. Uma ressalva que eu posso fazer é que assim, se você nunca leu Distopias, eu não recomendo você começar por essa, porque ela é bem complexa sim, a escrita dela é entroncada, então você vai sentir dificuldade sim para fazer a leitura. E outro ponto, eu acho super interessante vocês pesquisarem o contexto histórico em que a obra foi escrita. Como eu disse, ela foi publicada em 1921 na União Soviética. Em 1921 é um período super recente, ao final da Primeira Guerra Mundial, mas principalmente da Revolução Russa de 1917. Então nós estamos aqui no início do governo de Lenin. Então é super interessante vocês pesquisarem também sobre esse contexto histórico. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de ouvir esse episódio. Eu quero agradecer muito quem participou da leitura coletiva Lendo Russos. Eu gostei bastante de organizar ela e de poder estar iniciando essa leitura dos russos, que era algo que eu não tinha feito ainda.
Nós lemos Tolstói, nós lemos Dostoiévski e agora nós finalizamos com Zamyatin. Então foi algo muito bacana. Quem sabe no futuro não faça uma segunda parte com outros livros. E espero que isso tenha motivado vocês a também lerem outras obras russas dos mesmos autores ou de autores diferentes. É vasto o repertório da literatura russa aqui no Brasil. E também, se você tem vontade de ler outros livros, se tem algum livro assim que tá parado na tua estante, que você acha que seria bacana fazer uma leitura coletiva, eu super adoro receber sugestões. É só você me mandar uma mensagem lá no meu Instagram, que é o @booksvt, e eu vou adorar te responder por lá. E aproveita também, não se esquece de seguir o podcast e de deixar a sua avaliação se você estiver ouvindo ele pelo Spotify. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!